Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Meu nome é Franklin Mangueira e esse é o canal Simples Palavras. No vídeo de hoje, nós vamos estudar a primeira epístola de João, no capítulo 4. Mas antes de começarmos os nossos estudos, não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça também de dar aquele like abençoado que só você sabe dar. Não se esqueça de apertar no sininho para receber as notificações dos nossos vídeos que saírem. E também não se esqueça também de compartilhar os nossos vídeos. É importante com que vocês compartilhem os nossos vídeos para que a gente possa perpetuar essa palavra por todo mundo. Então se torne um evangelista junto conosco. É por isso que eu peço para você se inscrever no canal, compartilhar, porque nós estamos ensinando a Bíblia. E a Bíblia é algo mais supremo que nós temos. É o nosso guia prático de vida. E, portanto, meus queridos irmãos, é muito importante com que você ajude também outras pessoas que precisam da sua ajuda. Então, estamos aqui para isso, para poder um ajudar ao outro. E, portanto, vamos fazer essa missão, vamos nessa tarefa, vamos nessa missão e vamos levar essa palavra por todo o mundo. Então, meus queridos, antes de começarmos os nossos estudos, vamos para o contexto. É importante com que aprendamos o contexto da carta. Para quê? Para que a gente entenda o que estava acontecendo naquela época. Então, muitas vezes, eu repito várias vezes esse contexto, porque existem pessoas que estão entrando no canal agora, caíram nesse vídeo agora e estão sem entender o que está sendo falado na carta. Então, eu preciso, em todos os vídeos, relembrar para todos vocês o contexto da carta. O contexto é o seguinte: João, ele estava enfrentando naquela época um grave problema dentro da igreja. Ou seja, estava ali adentrando na igreja homens dissimuladores, homens falsos que queriam aprender as técnicas, tudo o que estava acontecendo, o que acontecia dentro da igreja, dentro da comunhão com os irmãos. Para quê? Para que eles conseguissem retirar esses irmãos da igreja e fizessem desses irmãos seguidores deles. Então esses falsos mestres eram chamados de gnósticos. Gnósticos vem de gnose, que significa conhecimento. Eles estavam trazendo para a igreja um conhecimento diferente daquilo que todos os cristãos haviam aprendido com os apóstolos. Então, João, como já era o último apóstolo vivo na época, essa carta é importante você entender também que ela foi escrita no ano de 90 a 95, tá? Depois de Cristo. Então, o que acontece? João agora, ele estava enfrentando esses falsos mestres dentro da igreja, que queria retirar esse povo da igreja, aprendendo todas as práticas cristãs. Para quê? Para poder conseguir ganhar esses irmãos, retirarem do seio da igreja, para que pudessem seguir a eles. E juntos ali, agora, eles iriam desfazer a obra de Cristo, iria pregar totalmente contra a obra de Cristo. Então agora, João faz essa carta para repudiar toda a prática daqueles gnósticos, daqueles homens que estavam vindo com novas ideias. As ideias que eles traziam eram o seguinte: eles falavam o seguinte, que Jesus Cristo, ele não veio encarnado, ou seja, ele não veio em carne. Eles diziam que Jesus Cristo era um holograma, era algo que parecia ser um humano, mas não era. O nome que se dá a isso é docetismo, que significa parecer. Então eles diziam que Jesus parecia um humano, mas na essência Jesus não era humano de verdade. Então, meus queridos, é importante com que saibamos que Jesus Cristo, ele veio totalmente em carne. Ele foi totalmente homem, 100% homem, e foi também 100% Deus. Então é muito importante com que você guarde isso e entenda isso, porque se você chegar algum dia e dizer que Jesus Cristo ele não veio em carne, então isso é uma grande heresia. Então deu para ver o que João estava enfrentando mais ou menos naquela época. Então é por isso que eu faço essa contextualização, para que você entenda agora com os estudos que nós vamos agora estudar. Então, sem mais delongas, vamos para os nossos estudos? Versículo 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. No versículo 1,
ele vai falar o seguinte: amados, não creiam em qualquer espírito. Ou seja, o que ele está falando? Não ouçam a esses líderes, não ouçam a esses homens. Não ouçam esses homens, porque eles não têm o espírito do Criador, do nosso Deus, do nosso Senhor Todo-Poderoso. E ele vai falando, ao longo da carta, que os espíritos deles são do mal. E por isso que agora viriam muitos falsos mestres para poder iludir a todo aquele que está desapercebido. Então, por isso a importância de estudar a Bíblia. Por isso a importância de todo cristão ser aquele bom obreiro que fala na palavra, que ele deve ser um bom manejador da palavra do Senhor. Lembra os cristãos de Bereia? Paulo ficou extremamente ali abismado com aqueles cristãos, porque eles não apenas ouviam o que estava sendo dito, mas eles ouviam e acompanhavam o que estava sendo dito. Então hoje nós vemos aí inúmeros, milhares e milhares de cristãos que são totalmente analfabetos bíblicos. Eles desconhecem Bíblia, eles fazem tudo menos se aprofundar no conhecimento bíblico. E quando isso acontece, acontece o que está acontecendo hoje em nosso meio, no nosso mundo, no mundo cristão. Muitos falsos mestres estão agora, adentraram aí, estão aí fortes na mídia, aonde quer que seja, eles estão muito fortes, fazendo com que você agora deixe de adorar totalmente a Deus e agora vá adorar as coisas do mundo. A busca do cristão agora não é por Deus, mas a busca do cristão agora é pelas coisas do mundo, pelo ego, pelo ter, pelo ser e poder que nós temos falado nos outros estudos. Então a busca do cristão é realmente essa. Observe que hoje o cristão, ele diz o seguinte: olha, fulano é o vencedor. Se você perguntar a ele por que fulano é o vencedor, ele vai dizer o seguinte: fulano é vencedor porque ele se deu bem na vida. Mas é totalmente ao contrário, meus queridos, porque um verdadeiro cristão, ele muitas vezes, ele pode até ser pobre, mas um verdadeiro cristão que busca a Deus, um homem que é um homem de Deus, um homem que é um homem contrito a Deus, este é o verdadeiro vencedor. Ele pode ser rico ou pobre, mas se ele tiver contrição com Deus, for um homem de Deus, for um homem abençoado, aí sim, esse aí é o verdadeiro vencedor. Não é vencedor porque é rico, não. É vencedor porque ele busca a Deus, porque ele tem contrição com Deus, porque ele anda nos caminhos do Senhor. Então, realmente, todo cristão precisa aprender a estudar a Bíblia. Para quê? Para que possa distinguir o certo do errado. E não apenas estar prejulgando a pessoa, mas você que é sábio, que tem um cérebro, que pensa, vai ali entender o que será que essa pessoa está falando. Ele está falando de Deus ou ele está falando um espírito do mundo? Então é muito importante com que você aprenda, seja um exímio ali, estudante da palavra do Senhor. Para quê? Para que você consiga distinguir o certo do errado, a palavra de Deus e a heresia. Então, busque mais, se aprofunde mais. Você tem agora todas as armas para poder aprender. Então, meus queridos, procurem estudar mais. É importante com que você estude para que você não seja pego desapercebido. Seja pego por uma palavra que muitas vezes está disfarçada de uma teologia da prosperidade, ou de uma teologia falsa, ou de uma teologia aí maligna. Então tome muito cuidado, estude. Você não está fazendo nada de errado, muito pelo contrário. Você está fazendo a coisa certa. Então se fortaleça, se muna das armas espirituais, para que quando vier o anticristo, quando vier aqueles falsos mestres, você já esteja totalmente ali blindado contra eles. Versículo 2. Vocês podem conhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então observe, nós falamos na contextualização acerca disso. Os gnósticos estavam falando agora que Jesus Cristo não veio em carne, que Jesus Cristo ele veio como um holograma, como um fantasma, como um avatar. E, portanto, esta palavra, observe que ele está indo no ponto-chave do que realmente ele quer tratar.
Olha só o que ele vai dizer: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Então, se você analisar essa construção grega, observe que os gnósticos, os falsos mestres, eles não negavam que Jesus Cristo veio à Terra. Muito pelo contrário, eles diziam que Jesus veio. Porém, eles negavam a encarnação. Eles negavam que Jesus veio em carne. Então é isso que João está falando para todos nós, para que a gente aprenda. Porque existem agora muitas outras heresias que estão aí a circular o mundo. Heresias como o culto à serpente. Agora você vai pegar a serpente e a serpente agora vai lhe picar e você não vai morrer. Isso é uma loucura. Existem aí alguns pastores que já morreram por conta disso. Existe também outro tipo de culto, o culto da prosperidade, onde agora você vai buscar a prosperidade, você tem que buscar a prosperidade, você tem que ter, você tem que ser para ser um homem abençoado. Eles, esses falsos mestres, dizem: olha, não liga não para que esses cristãos estão falando não. Quando eles virem rico, eles vão dizer: olha, esse Deus dele é um Deus de verdade. E agora essas pessoas estão botando Deus na parede, estão brigando, estão gritando, estão batendo na mesa até sangrar. Estão dizendo que Deus tem que ouvir a eles, que Deus é propício a eles e que agora vai acontecer, eu estou na guerra, meu irmão, eu vou conseguir. E a luta deles agora é em prol da prosperidade. Outro tipo de teologia é a teologia do curandeirismo. Agora, a pessoa não pode ficar doente, porque se ela estiver doente, significa que ela está no pecado, e isso é um grave erro. Outro tipo de teologia é a teologia da profecia. Eles adequam a Deus ao dia deles. Eles falam o seguinte: quinta-feira vai ser o dia da profecia. Não falte no culto, porque Deus vai falar com você. É só parar para pensar, isso tudo é ridículo, irmãos. Deus, ele não está sujeito a homens. Deus, ele é livre. Deus, ele faz o que quer, na hora que quer e bem entender. Deus fecha e Deus abre. E ainda assim, ele continua sendo Deus. Versículo 3. Mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. No versículo 3 ele já vai dizer o seguinte: mas todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Ou seja, eles estavam totalmente negando a divindade de Cristo. Eles estavam falando por espíritos malignos do anticristo, meus queridos. Ou seja, corrompendo o evangelho e negando a natureza de Cristo, que foi uma natureza totalmente humana também. Versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Já no versículo 4, ele vai dizer o seguinte: filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Ou seja, os cristãos verdadeiros já venceram todo o engano, porque o Espírito do Criador é maior do que o Espírito que está no mundo, dando alusão totalmente ao Espírito Santo de Deus. Porque agora o Espírito Santo de Deus que habita em você, é Ele que vai te ensinar todo o caminho, todo o percurso que você tem que andar, que você vai andar. Então o Espírito Santo, ele tem essa incumbência de nos ensinar todas as coisas. E portanto, meus irmãos, é muito gratificante isso, saber que nós temos o Espírito de Deus dentro de nós e Ele nos ensina o caminho que devemos andar. Versículo 5. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Observe que essas pessoas, esses falsos mestres, têm muitos seguidores.
Por quê? Porque eles pregam justamente o que as pessoas querem ouvir. Eles querem ouvir sobre as coisas do mundo, sobre o que elas podem conseguir, sobre o que elas podem ter, ser e poder. Ou seja, pregam sobre o materialismo. Agora observe se isso não se parece com o que está acontecendo hoje em dia. Nós vemos aí que a busca desenfreada de muitos e muitos cristãos pelo materialismo, pelo emocionalismo, eles querem sentir, eles querem ter alguma coisa. Observe que agora os cultos, quando íamos aos cultos, os cultos era para cultuar a Deus, era para cultuar ao Senhor. As músicas eram totalmente voltadas para Deus. E hoje as músicas são totalmente voltadas para o homem, para a emoção, para o ego, para dizer que o homem é, para dizer que o homem pode ser, para dizer que o homem pode, que ele vai ter vitória, que ele vai ter isso, você é vencedor. Ou seja, distanciando ainda mais o homem da obra do Senhor. Porque nós temos que ter o pé no chão, irmãos. Muitos cristãos vão sofrer. O sofrimento, ele faz parte do Evangelho, como eu sempre digo. Então você vai sofrer. O próprio Jesus falou, olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Jesus sofreu, os apóstolos sofreram e sofreram de formas terríveis. E você não vai sofrer? Por quê? Você é melhor que os outros? Então os cultos hoje são voltados totalmente para o homem. Nós chamamos isso de culto antropocêntrico, voltados para o homem. Os cultos hoje não são mais cristocêntricos. Lembrando que não são todas as igrejas que eu estou falando. Eu não estou generalizando, ok? Hoje, muitas vezes nós saímos dos cultos totalmente alegres, quando deveríamos sair tristes em saber que nós deveríamos fazer mais para Deus, que deveríamos nos consertar, que deveríamos parar de pecar, que deveríamos fazer mais para a obra do Senhor. E, portanto, assim como estava acontecendo naquela época, hoje acontece isso também. Muitos estão ouvindo os anticristos, ou seja, aqueles que pregam realmente o materialismo, aqueles que pregam tudo do mundo. Ou seja, agora esse que se diz cristão, ele vai crescer para o mundo, ele vai querer as coisas do mundo e vai se esvaziar mais das coisas do Senhor. Então nós devemos nos encher mais de Deus, sendo rico, sendo pobre, passando por lutas, dificuldades ou estando feliz e alegre. Então, mesmo assim, devemos buscar a Deus, entendendo que é Deus que cuida de nós, entendendo que Deus não te abandona em nenhuma das circunstâncias. Ele não vai te abandonar. E por mais que venha o pior, meus irmãos, que mais que seja doído, ainda assim, Deus continua sendo Deus. Versículo 6. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Desta forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Já no versículo 6, ele vai dizer, olha só, nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, nós só somos escutados pelas pessoas que são imateriais, que são as pessoas totalmente voltadas para Deus. Então, essas pessoas nos ouvem, porque o espírito da verdade fala de tudo ao contrário que está sendo pregado hoje em dia. O espírito da verdade fala da imatéria, porém o espírito do mundo fala da matéria. O espírito da verdade prega acerca da imatéria sobre o reino de Deus. É por isso que está escrito na palavra do Senhor, que Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Já esses mestres, eles negavam totalmente essa palavra. Eles não aceitavam, eles não ouviam e rejeitavam de forma veemente a palavra do Senhor. E ainda o que era pior, acrescentava coisas a ela. Nós vemos muitos erros teológicos também sendo pregados hoje em dia. Quantos pastores não dizem que Jesus, que Jesus ele é um ser criado por Deus, ou seja, equivalente ao anjo. Tem muito pastor aí falando isso, meus queridos. Fiquem apercebidos. Então entendam que Jesus Cristo é Deus. Versículo 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus.
Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Já no versículo 7, João já vai expressar o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, expressando o seguinte: aquele que ama, esse é a pessoa que conhece a verdade. Quando analisamos o texto original, essa frase ela tem a seguinte conotação, que o cristão deve se lembrar que essa é uma prática habitual de todo cristão. Se você assistiu os outros vídeos, inclusive eu peço a você, para que você, se caiu aqui de paraquedas nesse estudo, pesquisem os outros vídeos, porque nós estamos ali ensinando desde o capítulo 1 até hoje. Então, meus queridos, vão lá, aprendam lá o que João estava falando para depois chegar nesse vídeo. Então, como nós temos falado nos outros vídeos, observe que no capítulo 2, 3, João ele tem massificado essa questão que os irmãos eles devem amar-se uns aos outros. E eu tenho falado muito nos outros vídeos que o desamor ele tem crescido de forma avassaladora. O cristão hoje, ele quer juntar bens materiais para o seu bel prazer, para o seu próprio prazer. E muitas vezes, quando o irmão está precisando, ele está ali cheio de dinheiro. E também muitas igrejas, eu também tenho falado acerca de muitas igrejas que têm um patrimônio gigantesco. E quando um irmão precisa de um pagamento de uma água, de uma luz, um irmão chega e muitas vezes está passando fome, está passando por muita dificuldade, vai pedir a uma dessas igrejas, a primeira coisa que ela faz é dizer não tem, não pode dar, vai fazer uma vaquinha com os irmãos para poder ajudar. Ou seja, tem muitas igrejas, irmãos, que vivem de pedir. E os irmãos já não aguentam tanta pedição quando a verdadeira igreja não é aquela que é templo, como eu tenho falado em muitos outros vídeos, não é aquela de pau, de pedra, não é aquela construção magnífica que você vê, que você pode enxergar, mas a igreja verdadeira somos nós. É a igreja onde Cristo habita, onde o Espírito de Deus habita agora. Em sua palavra, ele diz que agora resolveu fazer habitação em nós. E ele diz também que nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu estou falando de igreja, eu estou falando com você. Você é a verdadeira igreja. Portanto, quando o irmão vier a você, lhe pedir alguma coisa, lhe pedir alguma ajuda, não diga a ele, olha, vá lá na igreja que o meu pastor vai te ajudar. Mas diga a ele, prontamente eu quero te ajudar, meu querido. O que eu tenho, eu vou lhe ajudar. E assim, você está fazendo a coisa mais certa do mundo. É levando o reino de Deus para as outras pessoas. Observe que as pessoas, elas enxergam Deus em você. Você já viu aquela pessoa que você fez o bem a ela e ela chegou, olhou com aquele olhar brilhante para você e lhe disse, Deus te abençoe, como se ela estivesse vendo Deus em você? Foi isso que aconteceu. Ela viu Deus em você, porque Deus decidiu ser amado por mim através do meu próximo. Então, quando você ajuda o seu próximo, você está cultuando a Deus verdadeiramente. Eis aí o verdadeiro culto ao Senhor. É quando você ajuda o seu irmão, é quando você não deixa ele passar dificuldade, é quando você não deixa ele sozinho, porque aquele que assim o faz, esse é o verdadeiro conhecedor de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, meus irmãos. Versículo 8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Já no versículo 8, ele vai seguir a proposta de amar o irmão. Observe que ele fala no versículo 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Observe que Deus não está falando de nada material. O amor não é material. O amor também não é um sentimento, mas amor é a prática. Lembra que eu falei para vocês que amor não é sentimento, mas que o amor é a prática? Então, João está falando o seguinte, se você vive habitualmente na prática do amor, é porque você é um conhecedor de Deus. Então, meus irmãos, vamos amar uns aos outros. Ame. Ame dentro das suas circunstâncias, ame fora das suas circunstâncias, mas ame, ajude o seu irmão, não deixe o seu irmão passar dificuldades em nome de Jesus.
Nos capítulos anteriores, João fala para que não distratemos os nossos irmãos, que não falemos mal deles, que não deixemos eles ao léu, que se você tiver alguma coisa, ajude o seu irmão, porque quando você assim age, você é o conhecedor verdadeiro de Deus, porque o verdadeiro cristão não é aquele de palavras, não é aquele que põe a Bíblia debaixo do braço e diz eu sou cristão, mas você conhece o verdadeiro cristão pelas suas atitudes. Versículo 9. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Já no versículo 9, ele vai dizer que o amor de Deus encarnou em um homem uma única vez, para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. E também para tirar os pecados do mundo, meus queridos. Então essa é a forma de amar. É encarnada em você. É o próprio Cristo agora vivendo em você. Não diz na palavra de Deus que nós temos a mente de Cristo? Então, você agora é o próprio evangelho ambulante na terra. Você agora é a própria igreja ambulante na terra, levando esse amor para todas as pessoas, levando esse amor para todo o mundo. Versículo 10. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Já no versículo 10, Ele nos amou ao ponto de dar a sua vida por nós. E é por isso que nós o amamos. E quando Ele fala que Deus enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, ele está dizendo o seguinte, que Cristo fez isso quando o seu sangue, derramado em favor de outros, satisfez as exigências da justiça santa de Deus e de sua ira contra o pecado. Ou seja, Deus ficou totalmente satisfeito com a obra de Cristo aqui na terra em favor de nossas vidas. E é por isso que hoje, quando Deus olha para nós, Deus vê Cristo em nossas vidas. E, portanto, agora Ele estende as suas mãos para nós e não vê mais o pecador Franklin, o pecador Maria, João, seja quem for, mas Ele agora vê o seu Filho Jesus Cristo em nós. Versículo 11. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Observe o seguinte, se Deus nos amou dessa tal forma, então, meus queridos, é o nosso dever amar também da mesma forma. E é isso que é o amor altruísta. É um amor que devemos amar uns aos outros. Esse é o exemplo que todo cristão tem que seguir. O exemplo do amor. O amor é o verdadeiro parâmetro do cristão. Como eu já falei, quer conhecer um cristão? Observe se ele é alguém que pratica o amor. Se é alguém que se preocupa com o seu próximo. A mesma coisa com o templo que você frequenta. Eu falo templo porque a igreja eu entendo que é você. Então, se o templo onde você frequenta, existem ali pessoas que estão dispostas, que estão ali querendo e lutando para poder ajudar ao próximo, para poder ajudar ao carente, para poder ajudar aqueles que estão em situações ruins, então, eis aí a verdadeira eclésia. Agora fique ligado que se o templo que você frequenta é um local onde as pessoas querem fazer um templo grandioso, querem gastar mais dinheiro com coisas supérfluas, com coisas que vão ficar, ao invés de gastar com quem verdadeiramente precisa, a igreja propriamente dita, que é a igreja em carne e osso, que é eu e você, então, meus queridos, esse não é um templo que você deve estar seguindo. Muitas vezes você não precisa de grandes templos para poder fazer a obra do Senhor. Porque a verdadeira eclésia é aquele agrupamento de cristãos que são chamados para fora, que são chamados para fazer a obra do Senhor. Observe que o próprio Cristo, ele não ficou enclausurado ali dentro de templo nenhum. O intuito dele era fazer a obra de Deus. E observe que as suas obras foram nas ruas, ensinando, alimentando, matando suas necessidades e ajudando-os de formas espirituais. Então, meus queridos, sigamos esse amor. Sigamos de verdade o que está escrito, que devemos amar uns aos outros. Versículo 12.
Ninguém jamais viu a Deus se nos amarmos uns aos outros. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Já no versículo 12, ele vai falar que o amor é a essência do testemunho cristão. Ninguém pode ver Deus no seu ato de amor, uma vez que ele é invisível. Então, como eu falei nos versículos anteriores, Deus ele é manifestado através do meu testemunho, do seu testemunho. E assim, como ninguém viu a Deus, mas agora as pessoas veem a Deus através do seu testemunho, através da sua vida. Ou seja, o amor originou-se em Deus, foi manifestado no seu Filho e agora demonstrado em seu povo. Então, meus queridos, vamos parar aqui nesse versículo. É importante você assistir o próximo vídeo, onde nós vamos pegar do capítulo 13 em diante, para que você venha terminar o estudo dessa carta. Mas antes de terminarmos esse vídeo, eu gostaria de te pedir novamente para que você não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar aquele like, por favor, dê aquele like, se inscreva no canal. Você não precisa pagar nada, você não precisa dar nada para poder se inscrever no canal. Então, nos ajude se inscrevendo no canal. Nós temos uma meta de chegar a 500 membros, depois 1000 membros. Eu quero crescer junto com você com este canal. Então, nos ajude. É só você apertar ali embaixo ali no se inscrever e logo depois tem um sininho. Você aperta ali do ladinho do se inscrever, vai aparecer o sininho, você aperta ali também. E aí quando eu lançar um vídeo, vai aparecer diretamente no seu celular que eu acabei de lançar um vídeo. E então você vai ficar agora atento a todos os vídeos que eu lançar. Então, meus queridos, por favor, não deixe de nos ajudar, ok? Então, meus queridos, muito obrigado por ficar comigo até agora. Deus abençoe a todos. E agora vamos para o próximo vídeo.